Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa segunda parte de nossa primeira aula de epístolas paulinas e gerais. Já fizemos uma introdução, analisamos epístolas, certo? E agora vamos estar aqui verificando o livro do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Também chamam de a Epístola aos Romanos, ou a Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, certo? Bem, a nível de introdução, podemos dizer o seguinte, que o livro de Romanos é um tratado teológico. O conteúdo deste livro tem sido definido por vários teólogos, por vários estudiosos, como um tratado teológico. É tão minucioso em vários assuntos, traz tanto o contexto da doutrina bíblica, que nos faz vislumbrar a magnitude da obra escrita. Bem, com relação ao livro, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, à igreja de Roma, o autor foi Paulo. O escriba, o escritor, Paulo falava e outra pessoa escrevia para Paulo. Quem que escrevia? Tércio. Está aí a passagem bíblica aí. E quem foi a pessoa responsável por levar a carta? Bem provavelmente a nossa irmã Febe, a portadora da carta. O tema central do livro de Romanos é a justificação pela fé. Esse é o tema central. Vamos estar analisando quais são os assuntos que esta epístola, que este livro trata. Olha, quando nós falamos que a epístola aos Romanos é um tratado teológico, não é à toa tal definição. Por exemplo, com relação a assuntos desta epístola, ela fala sobre o pecado, a lei, julgamento, justificação, santificação, fé, obras, graça, eleição, o plano de salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza e vida da igreja, o lugar dos judeus e gentios nos propósitos de Deus, a filosofia da igreja e a história do mundo, o significado e a mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã, os princípios de retidão e moralidade pessoal. É muito conteúdo, os assuntos abordados nesta epístola. O livro de Romanos é um tratado teológico. Vamos lá. Autoria. Vamos analisar. Romanos é a epístola de Paulo. Mais longa, mais teológica e mais influente. Longa, teológica, influente. Paulo, ao escrever esta epístola, perto do fim da sua terceira viagem missionária, estava em Corinto,
como hóspede na casa do irmão Gaio. Enquanto escrevia Romanos, através de seu auxiliar Tércio, planejava voltar a Jerusalém para o dia de Pentecoste, provavelmente aí por volta de 57 ou 58 depois de Cristo, e entregar pessoalmente uma oferta de socorro vinda das igrejas gentias aos crentes pobres de Jerusalém. Logo a seguir, ele esperava ir à Espanha, levando o evangelho, visitar de passagem a igreja de Roma e receber ajuda dos crentes dali para prosseguir em sua caminhada para o oeste. Nós sabemos, lendo Atos dos Apóstolos, que Paulo, ao terminar sua terceira viagem missionária e estando em Jerusalém, ele foi preso, certo? Então, os intentos do apóstolo Paulo, as intenções que ele tinha nessa caminhada, indo para a Espanha, não aconteceu. Não aconteceu. Porém, o apóstolo Paulo foi para Roma levado preso. Leia Atos dos Apóstolos, analise a palavra de Deus. A igreja em Roma. Como é que era o contexto da igreja em Roma? A igreja em Roma era composta de judeus e principalmente gentios. Na epístola, Paulo fala aos judeus e aos gentios de forma específica e direta, alternadamente. Temos aí duas passagens bíblicas de Romanos, sendo pessoas de origens, tradições e costumes tão distintos, judeus e gentios, era natural que a convivência entre eles apresentasse suas dificuldades. O apóstolo procura tratar dessa questão no capítulo 14. Então aí uma pequena estrutura, uma visão assim rápida a respeito de a igreja de Roma. O objetivo da carta, o objetivo dessa carta, dessa epístola, deste livro, tudo indica que os romanos tinham ouvido muitos boatos a respeito da mensagem e da teologia de Paulo. Tudo aí com passagem bíblica. Dentro do objetivo da carta, também era fazer saber aos irmãos de Roma que ele, Paulo, estava de partida para lá. Aliás, foi antes de Deus dizer a Paulo que o queria em Roma, Atos capítulo 23, versículo 11, de modo que ele ainda não estava certo se escaparia vivo de Jerusalém. Romanos capítulo 15, versículo 31. Neste caso, parecia conveniente que ele, apóstolos aos gentios, tivesse arquivada na capital do mundo gentílico, que era Roma, uma explicação escrita de seu modo de compreender a natureza da obra de Cristo. Lembrando que a igreja de Roma não foi fundada por Paulo, mas pelos cristãos dispersos.
Neste momento, vamos estar verificando o esboço da carta de Paulo aos Romanos. Eu trouxe aqui para estar verificando com os irmãos 2 esboços, certo? Bem, o primeiro esboço, que está aqui dividido em 8 partes. 1. Nós temos aí as saudações de Paulo e introdução pessoal. Está aí no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Temos a justiça de Deus para judeus e gentios. Tudo aí com a passagem bíblica dentro do esboço. O terceiro, a pecaminosidade universal da humanidade. Verifiquem a passagem bíblica, verifiquem, façam leitura da palavra de Deus. A justiça de Deus para a justificação. Isso aí vai do capítulo 3, 21 até o capítulo 5. A graça reina através da justiça de Deus, capítulo 6 ao capítulo 8. Deus demonstra sua justiça em relação a judeus e gentios, capítulo 9 ao capítulo 11. 7. A justiça de Deus compreendida e expressada na vida de seu povo. E o último ponto desse esboço, os planos de Paulo e as saudações finais. Vai do capítulo 15, versículo 14, até o capítulo 16, versículo 27. E nós temos aqui o nosso segundo esboço. Esse aqui, ele veio com mais assim, destrinchado. Vamos falar assim. Nós temos saudações de Paulo. Vai do capítulo 1, versículo 1 ao 17. E temos aí o primeiro ponto, a condenação dos pecadores. Capítulo 1, versículo 18. Até o capítulo 3, versículo 1 ao versículo 20. Dentro de a condenação dos pecadores, nós temos a culpa dos gentios ímpios. Está aí a passagem bíblica. A culpa dos moralistas. A culpa dos judeus. E a culpa universal. Segundo ponto, a justificação dos perdoados. Está no capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5, versículo 1 ao versículo 21. Dentro de a justificação dos perdoados, nós temos a provisão de Deus, tudo aí com passagem bíblica. Exemplo de fé, Abraão. As bênçãos da justificação. Contraste entre Adão e Cristo. Leia a Bíblia, leia a passagem bíblica. Tá um negócio tão maravilhoso, tão assim, bom para a alma. Terceiro ponto, a santificação dos justificados. Vai aí do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 1 ao 39. Né? Dentro de a santificação dos justificados, nós temos o significado do batismo. Nós temos também um mercado de escravos. Leia a passagem bíblica. Analise a palavra de Deus. Temos a lei, a analogia do casamento. Está aí a passagem bíblica. Temos também
a lei e a consciência. Temos o andar no Espírito. É muito, irmãos, aprofundado e importante. Se você abre a palavra de Deus e você analisa o que o Senhor traz aqui, a riqueza da epístola aos Romanos, você se deslumbra dentro de seu conteúdo. Aqui nós estamos verificando a santificação dos justificados. E nós vimos aqui o andar no Espírito, o último ponto aqui dentro dessa parte. Temos aqui Romanos, capítulo 8, aqui, versículo 1. Olha que coisa linda. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E tem versão que fala que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a santificação dos justificados. Um outro ponto, a dispensação de Israel. A dispensação de Israel vai aqui do capítulo 9 até o capítulo 11. Dentro de a dispensação de Israel, nós temos a rejeição de Israel, o escolhido de Deus. Mas, pastor, como é que é esse assunto? Está aí a passagem bíblica. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Ainda temos a salvação de Israel no nosso tempo presente. A proclamação do Evangelho a todo o mundo. E o último ponto, dentro da dispensação de Israel, a restauração de Israel no futuro. Que maravilha! Estamos aí nos aprofundando dentro do conteúdo e do contexto. O último ponto aqui, dentro desse nosso segundo esboço, exortações práticas. Vai aqui do capítulo 12 até o capítulo 15. Até depois finalizar nas saudações finais, que vai lá para o capítulo 16. Vamos lá. Dentro de exortações práticas, somos membros do corpo de Cristo. Está aí a passagem bíblica. Com respeito às autoridades terrenas, o que está falando? Está aí trazendo exortações práticas. Com respeito aos crentes fracos, temos aí todo um conteúdo. Vamos ler a palavra de Deus. O exemplo de Cristo. O exemplo que Jesus deixou para nós. E por final, temos as saudações finais aqui do apóstolo Paulo, fechando aqui a epístola, esse conteúdo, esse tratado teológico, né, que é o livro de Romanos. Que bênção! Ó, nós vamos fazer o seguinte, temos ainda dentro do nosso contexto aqui a analisar 1 Coríntios e 2 Coríntios, certo? Vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e vamos dar continuidade. Graça e paz em Jesus a todos.